Boa noite, graça e paz, igreja. Amém. Gostaria que estar de pé, poder se sentar, por favor. E boa noite para você que está em casa, você que nos acompanha, né? E aproveitando aí, não deixe de dar o seu like e compartilha aí com seu vizinho, com seu amigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. E quem está assistindo, preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo tremendo para você nesta noite. Amém? Em primeiro lugar, agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui neste altar, dividindo aqui essa palavra, esse púlpito maravilhoso da Igreja da Alegria, o qual o pastor Roberval me deu essa oportunidade, junto com a minha pastora, que os dois, depois que se casaram, se tornaram uma só carne, né? Marido e mulher, para servir ao outro. E graças a Deus que eu sou muito grato, porque eu sou fruto desse ministério, não vim de nenhum outro ministério. Foi aqui que eu nasci, aqui onde estão minhas raízes, no ministério da Igreja da Alegria. E sou muito grato, porque tudo que eu sei hoje foi porque teve alguém que derramou na minha vida. E foi o meu pastor Roberval, minha pastora Suelaine, tem me ensinado, um casal muito abençoado, que tem edificado muito minha vida. Mas acredito não só a mim, por onde eles passam, eles deixam o legado dele. Não é verdade? Porque eu tenho certeza que aqueles que vivem ao nosso redor têm compartilhado e têm presenciado isso. Porque ontem mesmo tivemos uma comunhão maravilhosa lá no sítio, no Murici, né? Quem estava presente, amém? Minha pastora foi lá junto do meu pastor, lançou a semente e colheu os 2 frutos, 2 almas para Jesus, amém? Amém? Que foi a avó da minha noiva ali, Eduarda, Dona Lourdes, que ela está assistindo agora, e seu Adalberto, o avô de Eduarda. Um abraço aí, seu Adalberto, Dona Lourdes, e parabéns pela escolha de vocês, que foi a melhor escolha da vida de vocês, foi ter recebido Jesus como único e suficiente Salvador. E graças a Deus que por ter pastores guerreiros, pastores valentes, e através deles tem se derramado em minhas vidas, na vida de todos vocês, que esses frutos que eles estão deixando esse legado para a gente, porque um dia eles vão partir daqui, mas eles vão olhar lá do céu e vão ver assim, ali estão meus frutos, ali estão minhas sementes, amém? Porque eu e você, eles derramam a semente em nossos corações, mas essa semente tem que ser derramada e a gente regar. É através da semente que nascem outras árvores e vai nascer outros frutos. Porque é através dessas vidas que foram alcançadas, que através delas também que vão ser alcançadas outras pessoas. Porque a missão de Jesus foi salvar pessoas, como minha pastora ministrou aqui a semana passada. Foi ganhar pessoas. Então, Jesus veio com essa missão de salvar pessoas, de ganhar pessoas. E com tudo isso, Ele tem nos ensinado que vocês têm que dar continuidade ao meu legado. Amém? E por isso que eu sou muito grato, porque é nesse ministério que eu tenho aprendido. E eu acredito que eu acho que eu estou no 1%. 1% do que a minha pastora e meu pastor têm ensinado, porque eles são pastores muito sábios, são muito inteligentes, pessoas que se dedicam muito à palavra, ao ministério, pessoas que se dedicam muito no que Deus realmente colocou em seus corações, que foi o chamado do ide, de ide e cuidar, de ganhar, de fazer discípulos, fazer discípulas, e essa deve ser a nossa missão, amém? E para ganharmos um pouco de tempo, eu gostaria que vocês abrissem lá em Isaías, capítulo 1, versículo 6, o assunto que eu vou falar hoje à noite é de extrema importância, não só para mim, como também para vocês. Vai ser algo que realmente vai ser um divisor de águas na minha vida e na sua. Vai ser algo que vai falar ao seu coração, porque nesses últimos dias estamos vivendo aí dias que a tecnologia tem dominado o mundo, e estamos também vivendo um período muito difícil entre outros países de guerra, e vidas e pessoas estão sendo mortas, vidas estão sendo alcançadas por Satanás, almas estão sendo levadas
porque o evangelho não foi pregado ainda naquele lugar. Pessoas ainda não foram alcançadas, e algumas delas já estão partindo. E eu e você temos esse legado de fazer com que essas pessoas sejam alcançadas e tocadas pelo Espírito Santo. Amém? E o tema da mensagem de hoje é: almas feridas levam à destruição. Amém? Diga comigo: almas feridas levam à destruição. Você que está em casa, acompanhe comigo o que diz lá em Isaías 1:6. Diz o seguinte: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Então diga comigo: da planta do pé até o alto da cabeça existem ainda vergões que precisam ser tratados, que nem foram tratados com azeite. Amém? Meus queridos, existe nas nossas vidas muitas feridas que foram criadas por nós. Ou seja, dentro de nós, como seres humanos, como cristãos, existem muitas feridas na alma que foram abertas por nós. Por quê? Por nós deixarmos aquelas feridas abertas e o nosso coração aberto. E Satanás veio e tomou conta. Por isso que ele deixou bem claro que não há nada são, somente machucados, e também vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos e nem enfaixados e nem tratados com azeite. Por que nem com faixas, nem com azeite? Com azeite representava o óleo para cicatrizar a ferida. Por que não foram tratadas essas feridas? Porque se trata de feridas na alma, que nem aonde o homem não pode colocar a mão, e nem um médico pode colocar a mão, mas sim o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então diga comigo: o próprio Espírito Santo de Deus. E existem algumas feridas no ser humano que foram marcadas na sua infância. Ainda quando criança, o pai, por ser um déspota demais, um mandão, ou até mesmo rígido, por ser aquela pessoa que cobra demais dos filhos. O filho olha aquela imagem do pai e tem um pai como seu inimigo. E no decorrer do tempo o filho vai crescendo e vai criando aquela raiz de amargura no seu coração. E ele começa a dizer: quando eu crescer eu não vou ser desse jeito como meu pai. Um dia, quando eu tiver minha casa, minha família, eu não vou ser como meu pai. Meu pai é um mandão. Meu pai é muito exigente. Minha mãe não é desse jeito. Por que isso? Porque o pai veio de pessoas dos antepassados que não tiveram o que a gente está tendo hoje. Amém? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os nossos pais não tiveram o avanço da tecnologia que nós estamos tendo hoje. Os nossos pais nunca participaram de uma palestra de cura interior. Eles nunca nem sabiam o que era isso, cura interior. Mas hoje em dia nós temos coach, nós temos congressos, nós temos palestras, nós temos ministrações aqui poderosas que o pastor tem ministrado sobre cura interior. A nossa pastora ministrou. E o que é que tem acontecido? Os nossos pais foram ensinados daquela maneira que o homem que é homem não chora, o homem que é homem não abraça, o homem que é homem de verdade não dá beijo nos seus filhos, o homem que é homem tem que bater nos seus filhos para que ele seja um homem. Aí tudo isso foram criados traumas na infância dos nossos pais. E o que tem sido acontecido? Esses traumas não param por aí. Por quê? Cada trauma que vai sendo passado de geração para geração, se nós não tomarmos uma atitude e não anularmos isso em nossas vidas, o que acontece? Vai ser gerado para os nossos próprios
filhos, e dos nossos filhos para os nossos netos. E daí começa a seguir por diante. Por quê? Porque a partir do momento, quando o jovem, quando a criança absorve aquele trauma, ele começa a ter uma autoimagem do pai dele, que só quem presta é a mãe. Ah, mamãe é amor, mamãe é carinho, mamãe faz tudo o que eu quero. Vai pedir a teu pai. Não, não vou não, porque papai briga comigo, papai é rígido. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, porque que dentro da igreja, das igrejas evangélicas, a maioria são mulheres. Por que dentro das igrejas evangélicas, no nosso meio, quando há palestras de cura interior, a mulher se quebranta mais? Porque a mulher é a parte mais frágil. O homem não. O homem é duro, rígido. Eu não vou chorar não, eu sou homem. Não tem para que eu chorar? O homem tranca o coração. O homem endurece, porque para ele é como se fosse humilhação. Como se fosse, fulano é mole, fulano é besta, chora por qualquer coisa. Mas não, é uma alma doente. É um coração ferido. É uma ferida aberta que precisa ser fechada. Sentimentos de rejeição que os pais, muitas vezes, por a mãe, por seu inconsciente, por ela não fazer porque por ela quer, por ela querer, por muitas vezes a mãe tirar a autoridade do pai, gera entre o pai uma autoimagem de rejeição. Como assim? A mãe, por muitas das vezes, tirar a autoridade do pai em algumas coisas, por certas atitudes, o filho vê a imagem da mãe como um amor. O filho vê para a mãe e vê que a mãe é o seu porto seguro, mas o pai não. O filho começa a olhar para o pai com um olhar de inimigo. Por quê? Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Efésios 5, 22 e 23. Diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. No versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O que isso significa? O homem, o cabeça principal da casa, é o marido. Por quê? O pai, ele tem o poder de liderança, de liderar. Deus deixou bem claro: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, aos maridos, né? Pois o marido é o cabeça da mulher. O homem é quem dá identidade ao seu próprio filho, tanto menina como menino. Mas quando a mãe começa a invadir a área que é a parte do homem, o que é que acontece? O filho cria nele uns sintomas de auto-rejeição pelo pai. Ele olha para o pai como um inimigo. Ele não começa a enxergar um pai como uma figura paterna. Ele olha para o pai como um mandão, como um déspota, como um cara exigente, como uma pessoa que só sabe cobrar, uma pessoa que só quer tirar dele. Mas não, porque isso é da genética do pai. E a mãe, por muitas vezes não ter esse conhecimento, ela começa tirando a paternidade do pai. Aí o que é que acontece? A criança cresce tendo uns sintomas de auto-rejeição do pai, da figura paterna. Vem para a igreja, recebe Jesus, e o que é que acontece? Tem dificuldade de adorar, tem dificuldade de se relacionar com Deus. Por quê? Deus a gente conhece como o nosso pai. Mas o que foi gerado dentro daquela criança, ou dentro daquele jovem? Foi criado uma autoimagem de rejeição pela figura paterna do pai. E ela começa a olhar para Deus como pai, mas olha com um olhar de rejeição. Ela fica com o pé atrás de se entregar para Deus completamente. Por quê? Dentro dela está uma ferida que foi aberta, mas que precisa ser tratada, que precisa ser tratado.
E existem alguns casos que, às vezes, a ausência do pai, a falta do pai presente, vai ser a mãe que vai ter que assumir. A mãe vai ter que assumir, mas com sabedoria. Porque quantas mães estão aí, têm destruído a figura paterna do pai, por ser inconscientemente, sem saber que o pai é a principal figura paterna que vai dar a identidade aos seus filhos. E por gerar sentimentos de rejeição no filho, o filho começa a olhar para o pai como um inimigo dentro de casa. Não tem como o pai como uma figura de dizer assim: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai, o meu super-herói. Não é verdade? Não, olha para o pai como um inimigo, como uma figura que só quis exigir, que só quis cobrar. A psicologia mostra que aquilo que você mais odeia no seu pai, você irá reproduzir e vai ser praticado no seu casamento. Todos os sintomas de rejeição, todo filho que rejeita alguma coisa no pai, aquilo que ele mais odeia, ele vai reproduzir no seu casamento. Tanto na área secular, tanto na área afetiva, como também na área de seus negócios. Ou seja, aquilo que o filho mais odeia no pai, vai ser aquilo que ele mais vai reproduzir. Porque foi criado dentro dele uma rejeição. E ele odiou tanto aquilo, que aquilo ficou impregnado dentro do seu coração. E quando ele crescer, ele vai reproduzir. Porque uma ferida que não é tratada, uma ferida que não é curada, ela vai fazer o quê? Vai reproduzir outra. Se nós... que está repreendido em nome de Jesus. Mas a gente sabe que a gente tem uma célula cancerígena dentro do nosso corpo. Mas se a gente começa a comer alimentos que são cancerígenos, que essa célula vai desenvolver em nosso corpo, o que é que vai acontecer? Vai reproduzir outras células cancerígenas. Assim é na nossa vida. Se existem feridas que são abertas, que nós deixamos ser criadas em nossos corações, se nós não tratarmos dessas feridas, elas vão ser o quê? Reproduzidas. Porque quando a gente casa, quando a gente vai ter os nossos filhos, o que é que vai acontecer? Iremos reproduzir essas feridas no nosso casamento. Os nossos filhos vão olhar para a gente e vai ver assim: poxa, eu não quero ser igual a meu pai. E ele começa a odiar aquele ato, aquelas atitudes que praticamos. E daí por diante, a ferida mais uma vez é reproduzida. Tá certo? E também, segundo a psicologia, se eu não tiver cuidado e anular do meu inconsciente, com certeza eu irei reproduzir os mesmos erros do meu pai. Mas, diga mais, hoje à noite eu estou aprendendo e eu tenho certeza que eu irei anular essas feridas do meu coração. Amém? Porque a partir do momento que a gente conhece a verdade e a gente sabe de onde vem aquela fonte, a gente só vai reproduzir se nós quisermos. Porque se eu estou doente, tem alguma coisa no meu corpo, em alguma área, e eu descubro que existe um remédio para aquela ferida, eu vou deixar aquela ferida dominar o meu corpo? Não. Só se eu for um insânio, só se eu realmente quiser me suicidar, e eu disser: eu quero morrer mesmo. Mas não. A partir do momento, quando eu descubro de onde é a fonte daquela ferida, eu tenho que matar. E é no nosso inconsciente que estão lá essas feridas que foram traumas criados, esses traumas que foram gerados pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, que precisam ser tirados do nosso inconsciente. Essas feridas que marcaram a gente, que precisam ser tiradas. Mas também existem feridas de algumas pessoas que estão dentro da igreja, que elas vêm de outros ministérios, ou até mesmo pessoas que são membros da nossa igreja ou de outras igrejas, que estão dentro da igreja e elas carregam dentro de si uma ferida que se chama a ferida contra a liderança, a ferida contra pastores. Ela diz, e os que ele ministrou aí
eu posso até colocar em prática, mas essa parte aí que eles ministraram, eu não concordo não. Esse negócio de discipulado, de eu estar abrindo meu coração para o pastor, de eu estar abrindo meu coração para a pastora, eu não concordo com isso. Porque eu abro meu coração só para Deus, e Deus vai e me cura. Essa parte que diz lá no livro de Tiago, que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, para que possamos ser sarados, e orar um pelos outros para que haja cura. Isso aí eu não concordo não. Eu só abro meu coração para o Espírito Santo, mas para ninguém. É errado. Por quê? Essas pessoas, elas criam para si uma autoimagem. E todas essas pessoas que têm algo contra lideranças, pode buscar, no fundo, dentro delas carregam uma ferida, que foram feridas que foram marcadas pelos seus pais no passado. E essas pessoas não têm uma autoimagem de paternidade dos seus pais, nem da sua mãe. Por quê? Todas as vezes quando o seu pai e sua mãe corrigia, ela não aceitava a correção. Elas batiam o pé. Estou nem aí, tem que ser do meu jeito mesmo. Entra num ouvido e sai pelo outro. Essas pessoas criaram dentro de si uns sintomas de rejeição contra lideranças, contra líderes. Por onde elas passarem, elas vão ter problema com líderes. Tanto no colégio, com os professores, no trabalho com seus patrões, na faculdade, nos seus negócios, no dia a dia, ou em qualquer lugar que trabalhe com liderança. Essas pessoas, elas vão estar sempre contra os líderes, e vão estar sempre questionando, porque elas tiveram, na sua infância, traumas criados pelos seus pais, que criaram, no seu inconsciente, uma autoimagem contra lideranças. E por elas não acatarem a um princípio que diz lá em Mateus 10:41, a sua vida não vai ter sucesso. Mateus 10:41, a parte A, que diz o seguinte: quem recebe o profeta na qualidade do profeta, receberá o galardão ou a recompensa do profeta. E há muitas pessoas que estão dentro de ministérios, dentro da igreja. Na nossa não tem isso, né? Aqui é todo mundo perfeito. Amém? Que elas carregam dentro de si uma autoimagem contra lideranças, que elas não precisam estar cumprimentando o pastor e a pastora quando chega ou quando sai da igreja, que não precisam estar dando satisfação quando termina o culto, que não precisam dizer quando vai faltar, porque a vida delas só pertence a Deus. Mas eu quero lhe dizer, e onde é que fica a parte desse texto que diz: quem recebe o profeta na qualidade do profeta, receberá o galardão do profeta? As bênçãos do profeta que ele ministra, que ele abençoa como canal para essa pessoa que está fazendo parte desse ministério, como é que ela recebe essas bênçãos? Se ela não aceita o ministério profético daquela pessoa, se ela não aceita o ministério profético dos pastores, você acha que essa pessoa receberá alguma coisa? Não. Por quê? Porque dentro dela há uma ferida aberta contra liderança, contra líderes. E aquela ferida, por aqueles sintomas de auto-rejeição, de uma autoimagem que ela criou contra líderes, ela começa a ter os líderes como seu inimigo. Ou seja, ela vê para eles, ela olha para eles com um olhar de rejeição. Ela só aceita o que eles ministram como bênção, mas como algo que vai tratar realmente do seu coração, elas não aceitam. E o que é que acontece? Elas saem do ministério e vão para outro ministério, e levam junto consigo o quê? Outras pessoas, e ainda continuam feridas abertas. Ainda continua com feridas abertas. Mas, obreiro Tafarael, como é que eu posso fazer para que essas feridas
possam ser curadas. Em primeiro lugar, você chegar na sua casa, falar com Deus, haver um arrependimento genuíno e dizer: Senhor, pequei contra os céus e contra Ti, e pequei contra a minha liderança. E depois, procurar a liderança para que haja a oração e seja anulado toda quebra de maldição e todo princípio de desonra, para que isso não venha reproduzir nos seus filhos, e nem venha reproduzir na sua futura e nem próxima geração. Por quê? Porque toda pessoa que se levanta contra a liderança, eu não vi nenhum ainda ficar de pé. E todo filho que se levanta contra seu pai, eu não vi nenhum ainda ficar de pé. Você sabia que desde um princípio, o que Deus quis é que ele sempre fosse honrado como Pai e como Senhor? Desde o princípio, Deus sempre quis que ele fosse honrado como Pai e como seu Senhor. Por quê? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele foi fazer o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós carregamos a identidade do próprio Deus aqui na terra. Se a gente carregar a própria identidade de Deus aqui na terra, por que não podemos reconhecer Deus como nosso Pai? Não é verdade? Mas o que é que acontece? Satanás tem invertido os valores. Satanás tem colocado dentro das pessoas uma autoimagem, que elas não precisam de ninguém. Elas só precisam da força do seu próprio braço. Elas só precisam da força dos pensamentos positivos. Elas só precisam ter uma boa faculdade. Elas precisam fazer os melhores cursos de coach, frequentar ótimas clínicas que tem de psicólogos, que elas vão ser curadas de depressão. E tem esquecido o principal, que é a presença de Deus. Eu estava estudando um livro há uns meses atrás, e eu vi uma coisa muito interessante, que eu descobri que o homem, ele nasce com 3 vazios: o vazio do pai, o vazio da mãe e o vazio de Deus. E desses 3 vazios, o vazio de pai e de mãe, eles podem ser preenchidos, mas o vazio de Deus nunca pode ser preenchido por ninguém. Por mais que um homem ande em qualquer lugar, mas o vazio de Deus, só que pode preencher é o próprio Deus. É a própria presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Amém? Por mais que ele procure médicos, remédios, psicólogos, mas aquele vazio vai continuar dentro do seu coração. Só a presença de Deus que pode preencher o vazio de Deus na vida dele. Então, quando eu li isso, eu achei muito interessante. Eu digo: é uma pura verdade, Senhor, porque a gente pode bater em várias portas, mas só o Senhor que pode preencher o vazio que o ser humano carrega. Porque quando a gente nasce, nós sabemos que nascemos da semente pecaminosa e nascemos com aquele vazio. Mas a partir do momento que a gente começa a descobrir que só Deus preenche aquele vazio, a gente começa a dizer: Espírito Santo, preencha esse vazio que só o Senhor pode me preencher. Não é verdade? E ali começa o processo de cura, de tratamento, de restauração, até o dia da vida de Cristo Jesus. Amém? A ferida aberta, ela faz com que você nunca possa ter um compromisso com Deus. E ela faz você sempre dar a Deus o segundo e nunca o primeiro. Você sabia disso? Pessoas que têm feridas abertas contra a paternidade, ela nunca está disposta a se comprometer com Deus. Ela sempre dará a Deus os segundo e nunca os primeiros. Tudo que ela vai fazer, ela sempre pensa nela: eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso porque eu quero conquistar, eu vou comprar o melhor carro, vou comprar a melhor casa.
Quando eu tiver tempo, eu vou buscar a Deus. Ah, Senhor, hoje não deu para mim ir para a tua casa, porque o Senhor sabe, eu estou trabalhando demais, eu estou muito ocupado, mas próxima semana eu irei para a sua casa. E chega na próxima semana, Satanás, como não é besta, lança serviço, lança trabalho, lança ocupação. Ah, Senhor, eu estou cansado demais, eu não vou para a tua casa hoje não. Vou tirar um tempinho para eu descansar. E mais uma vez, a pessoa foi deixada ser levada pelo seu cansaço e pelas artimanhas de Satanás. Abra comigo lá no livro de Efésios 6:1. Efésios 6:1, por favor. Diz o seguinte, quem achou, diga amém. Efésios 6, versículo 1, diz o seguinte, na versão NVI: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, ou isso é certo ou correto, vai depender de algumas versões. Ou seja, a Bíblia deixou claro que para que o filho venha a obter sucesso na sua vida, ele tem que se submeter a quem? Aos pais, pois isto lhe é justo. E qual é a parte que o filho não deve obedecer ao pai? Quando o pai foge dos princípios da vontade de Deus. Quando seu pai diz o seguinte: tu lá vai para aquela igreja de novo, tu não vai não. Não, Senhor, eu vou, pai, porque eu não estou desonrando ao Senhor. Se eu ficar, eu estou desonrando ao meu pai principal, que é o meu Deus. Aí sim, você pode desobedecer ao seu pai. Quando o pai foge das vontades de Deus, aí sim você pode desobedecer a seu pai, que não está indo contra os princípios da palavra de Deus. Mas fora isso, o filho não deve desobedecer a seus pais, para que não seja os seus dias amaldiçoados, porque todo filho que desobedece a seu pai, ele vai quebrar a cara, vai ser uma vida arruinada, vai ter uma vida amaldiçoada. E existem pecados que foram cometidos pelos pais, pelos antepassados, que são marcados dentro dos filhos, que eles carregam até hoje dentro de si como uns bichinhos de estimação. Aqui só eu e meu pai, aqui só eu e Deus sabe, e ficam marcados com essas cicatrizes. Mas como é que eu faço para obter essa cura? Eu já lhe dei uma direção. Em primeiro lugar, você vai orar, vai falar com Deus, tem que haver um arrependimento genuíno. E em segundo lugar, procurar a liderança, para que essas cicatrizes e essas maldições que veio dos antepassados sejam quebradas. Essas heranças malditas que foram impregnadas no seu coração, essas feridas, esses traumas, precisam ser expostos para fora. Muitas pessoas carregam feridas, carregam cicatrizes caladas, como bichinhos de estimação, como se nunca fosse ser exposta. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: toda ferida na alma, toda ferida no coração, um dia vai ser exposto. Um dia Deus vai expor suas feridas, e você vai olhar para você mesmo e vai dizer: poxa, Senhor, realmente eu preciso de cura nessa alma, realmente eu preciso ser tratado. Por mais que você carregue por muitos e longos anos, mas uma hora sua ferida vai ser exposta por Deus, porque Ele vai querer tratar de você. Amém? Eu vou contar uma história aqui que eu achei muito interessante. Quem aqui já ouviu a história do Patinho Feio? Ninguém teve infância não, foi? Eu espero que vocês tenham ouvido da maneira que eu vi. Conta-se o seguinte, que uma pata tinha colocado 7 ovos e nasceram, chegou o período de nascer os patinhos, e nasceram 6 patinhos.
E tinha um ovo sobrando. E ela ficou olhando e isso aí não vai nascer não. E nasceu. Quando nasceu aquele patinho, a mãe, nossa, como você é diferente. E os outros patinhos começaram a olhar para os irmãos dele e disse, você é muito diferente, você é muito feio. Você não é um dos nossos, você é muito feio. E aquele patinho foi crescendo e ouvindo essas palavras, né? Eu achei muito interessante. E você é muito feio, você não pode estar no nosso meio. E ele andava com os seus irmãozinhos, não, sai de perto da gente, você é muito feio, você vai queimar o meu filme, você transmite uma alta imagem, você é diferente de nós. E aconteceu que um certo dia, a pata foi buscar comida para aqueles patinhos lá fora. E ao sair para um lugar muito longe, tinha caçadores ao redor daquela região ali. E mataram a mãe daquele patinho. Atiraram nela. E o patinho feio ficou esperando. Cadê minha mãe que não chega? E começou... Eu vou esperar minha mãe na porteira. Ele ficou esperando, passou-se os dias e nada da mãe dele chegar. E os outros patinhos sempre excluía o feio dele, do meio deles, porque ele era diferente. E aquele patinho disse, eu vou procurar minha mãe, eu vou sair daqui da fazenda, eu vou sair da área de proteção, eu vou procurar minha mãe lá fora. E ele saiu, começou a procurar a mãe dele, começou a ir para lugares longos, e de repente ele chegou num lugar que estava nevando muito. E aquela neve começou a atingir ele e ele caiu e apagou. E de repente ia passando um fazendeiro, obrigado Bruno, e pegou aquele patinho e levou para a sua fazenda. E começou a cuidar dele com muito amor, com muito carinho. E quando aquele patinho se recuperou, ele chegou para ele e disse, agora você já está bem, seu lugar não é aqui e está na hora de você partir. E aquele patinho olhou para os outros animais daquela fazenda e disse, aqui não tem ninguém parecido comigo não. Aí disse, tem não, eu nunca vejo ninguém igual a mim, aqui não tem nenhum animal parecido comigo. Não tem, aqui não é o seu lugar. Aí o patinho disse, realmente eu tenho que ir embora. Aí o fazendeiro pegou, né, ia levando ele. E de repente aquele patinho olhou para cima no céu, ia passando umas aves com pescoços bem longos. E ele olhou e disse, que aves lindas, que plumagem bonita, que pescoços bonitos. Essas aves são muito lindas. E aquele patinho foi, cresceu, né, já estava bem grande. E o fazendeiro colocou ele em um determinado lugar e disse, pronto, agora você pode ir embora. Você já cresceu, você já está bem grandinho, já tem que tomar o seu rumo. E quando aquele patinho chegou de repente, foi colocado na água, quando ele olhou para o lago, ele disse, nossa, como eu estou lindo, eu não sabia que eu era assim. E de repente ele se lembrou, eu não sou um pato, eu sou parecido com aquelas aves que um dia eu vi passando aqui na fazenda. Ele era um cisne. Caiu a ficha para aquele patinho, ele era um cisne. O que isso significa? Quantos filhos sofrem rejeição dentro de casa? Quantos filhos são excluídos pelos pais? Você é mais inteligente do que o seu irmão. Por que você não nasceu com os olhos claros igual ao seu irmão? Por que você tem um cabelo liso? Você tem que ser igual ao seu irmão, inteligente. Tu não está vendo teu irmão não? Olha, teu irmão já tirou a habilitação. Olha, teu irmão vai ser um médico. Sua irmã vai ser uma excelente advogada. E o que isso acontece? Lembrando do patinho. O filho vai crescendo, sendo excluído pelos pais. O filho vai criando uma alta imagem de rejeição. Como aquele patinho. Aquele patinho, ele foi excluído pelos seus irmãos. Aquele patinho, ele cresceu com uma ferida. E quantos filhos têm ouvido essas palavras dentro de casa? Por ter sido comparado com seus irmãos. Quantas pessoas que a gente vê no dia a dia, que os pais, por inconsciente, não sabem que essas palavras começam a criar feridas dentro
do coração dos seus filhos. Quantos de nós, em lugares quando a gente chega, sofremos comparações? Por que você não é igual a fulano? Por que você não é igual a cicrano? Fulano é tão inteligente, tão intelectual. E essas comparações começam a ser criadas dentro de nós, como seres humanos. Feridas de rejeição. Quantos são os filhos que são rejeitados pelos pais, por sofrerem comparações, que os pais queriam que fossem todos iguais, todos com a mesma formação, todos com o mesmo nível de inteligência, com a mesma sabedoria, todos com a mesma fisionomia. Mas eu quero lhe dizer algo. A nossa identidade, cada um de nós temos uma identidade diferente. Ninguém tem o mesmo número do CPF. Ninguém tem a mesma identidade. Eu quero olhar e dizer para você que você tem uma identidade diferente. Você tem uma identidade do cisne. Que quando você descobre a sua verdadeira identidade, você começa a brilhar em qualquer lugar que você chegar. Aquela rejeição que você tinha, não carregue dentro de você. Aquela ferida que um dia foi aberta, começa a olhar para como aquele patinho. Quando ele descobriu a sua verdadeira identidade, que era a identidade de um cisne. Então você e eu temos uma identidade. Você tem um potencial muito grande. Um potencial que está lá oculto, que precisa ser descoberto. Cabe a mim e a você descobrir qual é a nossa identidade. Qual é o seu chamado? Qual é o dom que Deus colocou dentro de você? Comece a dizer: Senhor, eu quero descobrir qual foi o dom que o Senhor colocou dentro de mim. Meu irmão pode ser médico, mas eu não vou ser médico. Eu vou ser aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Não se sinta excluído, não se sinta inferior a ninguém. Para encerrar, Atos 13, 22, que foi uma pessoa que tinha de tudo para não ter sucesso na vida. Atos 13, 22, diz o seguinte, amém? Atos 13, 22, na versão NVI, diz o seguinte, eu vou ler aqui porque o meu tempo já foi. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, meu filho Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Deus olhou para Davi e disse o quê? Encontrei um homem segundo o meu coração. Davi era excluído pelos irmãos deles, porque no dia que Samuel foi levantar ele como rei, Davi não estava na sua própria casa. Davi estava no meio do pasto, pastoreando ovelhas. Vocês acham que os irmãos de Davi excluíam ele ou não do meio deles? Sim. Vocês acham que Davi levava o nome de Anão ou não? Por ser um cara pequeno, de pequena estatura? Levava. Bota esse pequeno, isso aí não vai ser nada mesmo. Bota ele para cuidar das ovelhas. Bota lá para o meio do pasto. Porque se morrer os ursos comer os leão mesmo, ninguém vai se lembrar mesmo. É tão pequeno que nem falta faz em sumir. E não foi assim. Quero lhe dizer uma coisa, que Deus olha para o homem, para o seu coração. Deus olha para cada um de nós, para os nossos corações. Deus não vê como o homem vê, para a aparência. Deus olha para nós e Ele vê o nosso coração. Ele não olha para nós e vê ali. Eu estou vendo uma enfermeira que está olhando para mim ali, que está pegando. Deus olha para ela e diz: ali é uma mulher que vai salvar vidas dentro do hospital. Dona Edjane aqui, ó. Ele olha para você e diz: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ali é o meu filho segundo o meu coração. Deus olha para os nossos corações
Ele não olha segundo o que o homem vê, que é a aparência. Não, Ele olha para os nossos corações. E eu lhe pergunto, como tem sido e como está o estado do seu coração diante dos seus pais, diante da sua família? Qual tem sido as feridas que você tem carregado dentro do seu coração? Qual foram as palavras que seu pai e sua mãe marcou no seu coração? Qual foram as palavras que seus familiares colocaram dentro do seu coração? E que o Espírito Santo de Deus possa estar tratando de você, e que eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Mas cabe a mim e a você, a nós, darmos lugar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu não vou abrir o meu coração para as feridas. O meu coração só tem lugar para um, que é para o Espírito Santo de Deus. Eu vou ser um Davi, diga comigo, eu vou ser um Davi. Eu não vou deixar as feridas entrarem no meu coração. Quantos são os filhos que sofrem rejeição pelos seus irmãos dentro de casa? Inveja. Os irmãos de Davi tinham inveja dele. Mas Deus olhou para Davi e disse: eu não vejo um homem com coração rancoroso. Eu não vejo um homem com raízes de amargura. Mas eu vejo um homem segundo o meu coração. Que o Espírito Santo possa estar olhando para nós nesta noite e dizer: eu vejo um homem segundo o meu coração. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Que se você tiver alguma coisa que precisa ser confessado, a pastora está aqui, o pastor Roberval está aqui. Eu aconselho que procure em primeiro lugar Deus e o Espírito Santo, fale com ele. Em segundo lugar, o pastor e a pastora. Não abra o seu coração para qualquer pessoa, como o pastor tem nos ensinado. Porque não é qualquer pessoa que vai colocar a mão na sua ferida. Porque existem algumas pessoas que vai colocar a sua ferida no ventilador, que no outro dia vai ser exposto na praça. Em vez de curar, pior. Vai piorar ainda a sua ferida. Que vai ter pessoas que vai estar mangando ou falando de você. Mas se você colocar o seu coração nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu estou disposto a abrir o meu coração para a minha liderança, e que o Senhor possa estar usando ele para tratar de mim. Antes de falar com a liderança, ore, peça a Deus que Deus dê sabedoria à pastora, que Deus dê sabedoria ao pastor, para que na hora que eles abrirem a boca deles, Deus possa estar guiando ele pelo Espírito Santo. Amém? E eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados, porque aqui tem um homem de Deus e uma mulher de Deus, que é o pastor Roberval e a pastora Suelaine. Porque alguns dias atrás veio um pessoal lá do meu GE aqui, e a pastora foi usada tremendamente. Quando ela falou, que eu acredito que até essas discípulas dela estão olhando aí, assistindo no YouTube, que Deus falou tremendamente ao coração dela. Parecia que Deus tinha mostrado o filme da vida dela, a pastora. Mas por quê? Porque é uma pessoa que está em conexão com Deus, com o Espírito Santo. E todas as vezes quando você vai se aconselhar, diga: Senhor, usa meu profeta, usa minha profeta ali, que seja a boca do Senhor para curar a minha vida. E que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando vocês. E mais uma vez eu agradeço aqui a meu pastor, a minha pastora, pela oportunidade. E que Deus abençoe vocês, que sejam abençoados na prática da palavra. Porque se ficar só na teoria, a gente não cresce. A gente tem que colocar em prática, amém? Que Deus abençoe vocês e dê um aplauso ao Espírito Santo.